E agora a gente fala de uma notícia que foi uma das notícias da semana também. A Eletrobras vendeu toda a participação na Eletronuclear para Âmbar Energia, unidade de negócios da JIF, por 535 milhões de reais. A Eletronuclear é a empresa responsável pelo complexo nuclear de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E para repercutir esses negócios, então, a gente conversa agora com Pedro Gaudi, analista CNPI do AGF. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, eu gostaria muito de saber a sua avaliação, antes de mais nada, sobre essa venda. Eletrobras sai ganhando nesse caso? Olha como, viu? Porque, primeiro, a privatização, eu não entendo que esse aí era o último ponto para você, um esqueletinho para sair do armário para a Eletrobras, porque ela foi privatizada, queira ou não queira. Ela não tem que ter vínculo nenhum com energia nuclear, isso cabe ao governo, né? E a transferência dela para uma empresa da JF, né? Ela vai ser minoritária, então ele participa do projeto, mas sem decisão nenhuma sobre em si, né? Angra 2, Angra 3, ele vai somente fazer o papel que a Eletrobras ia fazer de fazer os aportes, né? Coisa que a Eletrobras está livre, né? E isso é muito importante, né? Bom, essa participação minoritária, como eu falei, sai da estrutura organizacional da Eletrobras. Ela tem uma participação minoritária de 68% nesse ativo, né, que é eletronuclear, foi para o Grupo Brasileiro JF, né, por um valor. Esse ativo está avaliado em 7,5 bi, né, mas ele foi vendido por 535 milhões. Então a Eletrobras ela vai ter que fazer uma contabilização de baixa de ativo, né? Que é puramente contábil, não é financeiro, né? Ela vai jogar isso no demonstrativo do resultado, mas o lucro líquido ajustado, o resultado ajustado, vai desconsiderar isso, né? Então, assim, puramente é contabilidade pura para tirar o negócio das mãos dela, né? Ah, é importante porque a Eletrobras ela fica isenta, né, de injetar 2,4 bilhões de reais, né, em debêntures, ter que oferecer garantias para a dívida desses 7 bi e meio. Quer dizer, ela é totalmente fora desse negócio. Isso é muito importante, porque a Eletrobras privatizada, os novos gestores estão fazendo todo um trabalho de saneamento, de recuperação da empresa, os PDVs, né, que já foram feitos. E isso continua para tornar a empresa o mais eficiente possível na nova gestão. Então, assim, a gente vê isso como extremamente positivo para a Eletrobras. É, como a gente pode dizer isso? Ela tá se reestruturando, reestruturando balanços, resultados crescentes. Isso lá na frente vai se traduzir em melhora de dividendos, né? Mas é como eles mesmos falam, né? Não é uma coisa que você estala o dedo e fica pronto. Isso é um processo lento, né? Que vai caminhando e tem evoluído, né? E eu acho que esse ponto aí é um ponto muito importante nesse processo de reestruturação da Eletrobras. Eu acho que foi muito bom essa notícia para quem tem ações da empresa. Perfeito, esse é um ponto importante porque os investidores devem estar se perguntando realmente e agora, né? O que muda a partir de agora? Então é importante já ter essa sua percepção. Não à toa, logo depois que a Eletrobras anunciou essa venda da Eletronuclear, a gente viu as ações da Eletrobras subindo como resposta praticamente com relação a isso. E aí eu queria recapitular um pouco com você também o que o investidor precisa saber com relação a essa venda. No caso, se o investidor, no fim das contas, pode pensar num cenário cada vez melhor para a Eletrobras a partir de agora, já pensando talvez num cenário de desalavancagem da empresa, como é que você está enxergando? Sim, com certeza, esses recursos para ela ajudam a melhorar a estrutura de capital, com certeza, né? Alguns até vão falar, olha, né, vai aumentar o dividendo, né? Vai pagar mais dividendo, com certeza vai surgir isso. Mas assim, isso abre espaço para melhorar a sua estrutura de capital, com certeza, né? A questão de pagamento de dividendo, se vai engordar o dividendo ou não, essa é uma decisão que o conselho da empresa vai tomar, né? Eu não tenho essa informação, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo assim como extremamente positiva, né? Para a empresa avançar aí no processo, né? De, de
de normalização, né, para atuar nesse mercado, né, uma empresa excelente, muito grande, ativos valiosos. Tem que arrumar a casa e aos poucos eles vão fazendo isso. Perfeito. E aí aproveito, inclusive, para perguntar sobre a JIF com relação a essa aquisição. E aí o argumento é justamente pensar nessa diversificação por IA. Eu queria até entender como é que você enxerga essa aquisição pela JIF nesse caso, porque a Eletrobras parece que tirou um peso e a gente tem ao mesmo tempo a eletronuclear agora indo para a JIF. Como é que você enxerga isso, Pedro? Então, na verdade, é assim, se você olhar o pé da letra, a JF, ela entra como uma parceira financeira, né? Ela entra como uma sócia minoritária, parceira financeira, todo o poder de decisão é, é do governo, é do Estado, né? Ela está atuando aí puramente como uma parceira financeira do projeto, sem direito a mando, né? Puramente ela entende que esse negócio para ela, em algum momento lá na frente, vai surtir algum efeito de retorno, de investimento, né? Mas assim, voz ativa, ela não pode ter. Não vai ter nem pode ter, né? Isso cabe ao governo decisões estratégicas para a energia nuclear. Perfeito, um ponto importante para a gente ficar atento também a esse cenário. E aí aproveito para te perguntar, inclusive, qual que é o cenário daqui para frente para a Eletrobras a partir de agora com a venda da eletronuclear? O que a gente pode esperar daqui para frente da empresa, levando em consideração agora esse cenário de venda? Eu vejo assim, na gestão, eles vão estar livres dessas amarras, vamos dizer assim, olha, eu vou ter que colocar 2 bilhões lá em debêntures. Não, você está livre disso, então a partir desse momento você vai olhar seu fluxo de capex com mais carinho, né? Bom, agora eu estou livre desse ônus, então eu posso direcionar esse investimento para cá, para lá e buscar uma estratégia de evolução mais positiva. Acho que dá mais folga para o pessoal trabalhar com os recursos, né? Estrategicamente pensando, olha, eu posso correr para cá, eu quero evoluir geração, eu quero mudar, eu quero melhorar a transmissão. Para onde vai o investimento, né? Porque agora eu sei que o dinheiro pode ir para lá. Antes, talvez os gestores ficavam na dúvida sobre isso. Eu acho que vai dar mais eficiência para a empresa, nesse aspecto de CapEx mesmo, investimento no negócio no core, né, dela, que é a energia. Feito. E aí é curioso porque no mesmo dia, inclusive, que a gente viu esse cenário aí de compra pela JIF da eletronuclear, a gente viu o governo federal publicando um despacho pedindo um estudo para decidir se retoma realmente a construção da Angra 3 ou se abandona a obra de vez. E aí queria até entender a sua percepção também diante desse cenário, porque no fim das contas é uma obra que gera dúvidas até para o próprio governo, né? Bom, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Pelo seguinte, porque o que a gente está vivenciando hoje no setor? Um excesso de geração de energia por fontes renováveis, né? A gente está vendo usinas eólicas e solares no Nordeste que não conseguem entregar energia, porque senão o sistema colapsa, né? Então, assim, para que eu me questiono, pode ser estrategicamente para o governo ser interessante você ter essa Angra 3, por exemplo, né? Mas se você já tem excesso de energia, a tendência natural é que as renováveis aumentem ainda mais. Eu não sei se teria sentido. Só estrategicamente, se o governo enxerga que é importante ter mais uma usina nuclear, e aí já é um outro mundo, né, que a gente não imagina. Mas olhando assim do ponto de vista de oferta de energia, né, hoje o setor está com o pepino na mão, né, que estão tentando até desenvolver baterias, né, para armazenar essa energia que está se perdendo aí por conta do excesso, ou por falta de transmissão, vamos dizer assim, né? Perfeito. E ao mesmo tempo, esse cenário específico, essa decisão que a gente está acompanhando por parte da Eletrobras, é uma decisão que a gente sabe que ainda precisa de algumas regulações para conseguir avançar daqui para frente. A gente precisa ficar atento também a esse cenário. Eu queria entender o quanto que e o como que a Eletrobras passa a se colocar no mercado e no setor diante aí desse movimento. Como é que você enxerga? Porque inicialmente era visto a eletronuclear como o último grande risco para a empresa. E aí eu queria entender qual seria agora o momento da Eletrobras, olhando especificamente com relação ao setor e suas concorrentes.
Eu acho que ela fica livre dessa questão, por isso que eu acho que é extremamente positiva para a empresa, porque ela vai, agora sim, ela pode focar no negócio, os ativos dela são muito bons, onde eu posso melhorar, onde eu posso ganhar capacidade, né? Onde eu ganho de escala, então ela vai poder olhar os ativos dela com tranquilidade, né? Coisa que eu acho que antes o pessoal tinha uma certa dúvida. Enquanto não tirasse esse esqueleto do armário, né, você fica meio amarrado. Eu acho que agora eu vejo mais assim do lado da dinâmica, né, dos gestores tomar decisão mais para a empresa mesmo, né, para evoluir, aproveitar e ocupar espaços aí, como a gente está falando, o setor elétrico, ele tem vários pontos aí que precisam ser revisados. Então, assim, é um espaço que a Eletrobras tem agora para pelo perfil dela, pelo porte dela, ocupar de forma mais correta esses espaços possíveis. Muito bem. Pedro Gaudi, analista CNPI do AGF, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui para conversar com a gente no CNN Money, viu? Perfeito, um abraço, muito obrigado. Até mais, pessoal. Até mais, uma boa tarde para você.